Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. A apresentação em questão se refere à pesquisa realizada com estudantes dos anos finais a respeito das aulas de artes visuais como fonte enriquecedora de desenvolvimento integral e humano, segundo Ana May Barbosa, por meio da abordagem triangular sistematizada por ela. A presença de Ana May é imprescindível por se tratar de uma figura ímpar no cenário das artes visuais, assim como o campo de conhecimento da teoria das representações sociais, de Moscovici, e da abordagem estrutural das representações sociais, de Jean-Claude Abric. Já que estamos falando de senso comum e da estrutura e comportamento dos sujeitos para a identificação da possível apresentação da representação social dos estudantes, ajudando a compreender o cenário das artes visuais no recorte de imagem dentro desse âmbito escolar, dentro desse caldeirão cultural. Então, falar sobre a linguagem das artes visuais na contemporaneidade se faz necessário, já que esse foi o caminho que nos conduziu até os dias atuais, até aqui, sobreviveu até aqui. E por mais que a tecnologia esteja presente, não há como substituir o ser humano em sua tarefa de aprendizado, de desenvolvimento. A arte foi, sempre será o caminho da humanidade. Então, ressaltar a importância dos sujeitos dessa pesquisa na fase que foi focada, isto é, da adolescência, que tem peso fundamental por experienciarem período escolar decisivo para a caminhada futura de aprendizagem em outros espaços, como, por exemplo, da universidade, se faz necessário, realmente. Faz parte da trajetória eles também terem a leitura de mundo, obtendo a consciência de tudo que o cerca, instigando a reflexões, questionamentos, tomadas de decisão, que possam conduzi-los de forma crítica, autônoma e consciente a novos patamares de desenvolvimento humano. A pesquisa foi realizada em 2 escolas municipais do estado do Rio de Janeiro, com um total de 59 participantes, visto por serem adolescentes e necessitarem de autorização, não foi possível maior participação por conta disso, esclarecendo que, segundo Voltaire, é possível realizar uma análise de dados quantitativo com essa amostra. O método realizado a partir das análises prototípicas de similitude, que, por estarem vinculadas à abordagem estrutural das representações sociais de Abric, favoreceu a identificação da possível representação social do grupo analisado, agregando análise estatística com a escala de Likert e de imagens pela abordagem triangular de Ana May. A identificação do núcleo central das representações revelou a presença da dimensão funcional. Então, os cognemas foram desenho, pintura, cor e forma. E aí estão as manifestações artísticas, né, que é o desenho e a pintura, e com seus elementos básicos constitutivos do fazer, das produções artísticas, que é cor e forma. No sistema periférico já encontrou-se justamente as dimensões importantes para favorecer a realização desse objeto de estudo, dessas aulas de artes visuais, como propósito de desenvolvimento integral e humano, que são a dimensão do conhecimento, que os cognemas evocados foram a imaginação, criatividade e expressão, a dimensão afetiva, legal, eficiente, divertida, e a normativa, onde eles apontaram falta de professor, ausência, falta de aula e falta de material. Então, essas dimensões são importantes, junto com a dimensão funcional, mas a dimensão funcional não é prioritária, né, para essas aulas, tendo o propósito como desenvolvimento integral e humano. Então, a pesquisa se deteve justamente no sistema periférico, que é a zona de contraste, e na segunda periferia, que apresentaram sentido para a realização das aulas de artes visuais como fonte propulsora de desenvolvimento humano, como diz Vygotsky e Ana May Barbosa.
Embora haja a questão de ensinar artes com aulas que projetem mais a teoria do que a prática, como modo de avaliação, são as dimensões do conhecimento, os estados emocionais que sinalizaram o caminho e a essência para contaminar a arte junto a esses estudantes. Então, eles não sabem, mas eles imaginam, né? Não têm a experiência. A Ana May nos fala que a arte não se ensina, se contamina. Então, para contaminar, é preciso estimular a criatividade, a criação, a reflexão, a expressividade, para que o estudante possa conhecer a si próprio e aos outros. Então, prestando atenção em tudo que o cerca. Isso é chamado leitura de mundo, que tanto Paulo Freire também fala e Ana May juntos, né? Eles destacam essa leitura de mundo pelo meio das artes. Avançando nas análises, se tem a escala de Likert, com a composição de graus, estruturada a partir de perguntas que foram vinculadas à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens para as linguagens, a linguagem das artes e outras linguagens. E a contribuição de 4 teóricos, Dewey, Vygotsky, Stroyer e Fischer, que esclareceram o poder referido do conhecimento aqui exposto para o desenvolvimento humano. Isto foi de grande valia porque forneceu respostas que sinalizaram a falta de experiência nessas aulas como fonte de conhecimento e desenvolvimento. A lei está posta e os teóricos deixaram suas marcas históricas para reflexões, né? No entanto, os estudantes não se sentiram envolvidos pelas perguntas, notabilizando falta de experiência a partir desses valores apresentados. A abordagem triangular com seus 3 eixos temáticos, que é a leitura de uma obra ou leitura de uma imagem, a contextualização, que é feita através da ótica de quem está, do estudante, de quem está vendo, olhando a obra, fazendo essa leitura, e o fazer artístico, que é a concretização de uma pintura, ou no caso aqui das artes visuais, né? De uma pintura, dependendo da manifestação artística, de uma colagem, de outros exemplos. Então, esta abordagem triangular foi desenvolvida com os estudantes no sentido de realizarem essa leitura de imagem da pintura do Maurício Memori, que é um artista brasileiro. E, em seguida, foi pedido para que eles pudessem observá-la e, lembrando da sua experiência, né, em suas aulas de artes visuais, que tiveram até o momento, que no caso seria contextualização, a partir daí eles realizassem um fazer artístico por meio de suporte, que o suporte foi o papel, a tinta e o pincel. No fazer artístico, vislumbrou-se que, pelas análises correspondentes, a abordagem estrutural se apresentou, ou seja, a fragilidade dos cognemas se posicionaram nos ramos mais frágeis da árvore de similitude, aflorados por meio de fazeres artísticos, ainda com traços meio infantis, que Vygotsky lembra e esclarece que esses traços é a falta de experiência e contato com as aulas visuais, inclusive desde cedo, desde a infância, no sentido de desenvolvimento humano, de criatividade, né? E indicando que eles possuem criatividade e imaginação, mas eles não foram explorados nesse sentido. Inicialmente, as aulas de artes visuais precisam estar em consonância com a chance do estudante ser livre para criar, se expressar, ter imaginação e criatividade para realizar seu fazer artístico. A partir da contextualização, quer dizer, do seu próprio olhar, das suas experiências, estimulando a leitura de uma obra ou de uma imagem como ele a vê, buscando sentido no seu entendimento do seu caminhar e do seu aprendizado também. Propagar a importância da linguagem das artes visuais por meio de pesquisas científicas e de veículos de comunicação é uma das chaves para sensibilizar o quanto esse campo de conhecimento agrega valor para a caminhada humana. Fischer comenta da necessidade da arte e mesmo que o mundo ele entre em equilíbrio, não mais a arte vai servir como denúncia, ela vai ajudar nas reflexões e vai nos blindar com o seu potencial de comunicação. Então, está aí o fio da meada, no caso, da representação social dos estudantes, para que eles possam ter mais atenção e que eles sejam mais propiciados
com aulas de artes visuais de qualidade, para que possa desenvolvê-los integralmente e humanamente. Aqui está a pesquisa realizada com esses estudantes, nesse sentido de enaltecer esse campo de conhecimento. Agradeço a atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.